Família, enquanto os membros do grupo do nosso querido Kazuma são alguns membros não tão especializados, mas são especializados, o Kazuma é o problema, porque ele é o oposto, tá ligado? Ele não se destaca em nada, apesar dele ter uma sorte incrível e estatísticas finalmente decentes ali de intelecto, ele não é um tipo de cara que aplica isso tudo em combate, faz o uso completo ali por conta do seu baixo poder mágico. Além disso, mesmo que a classe dele suba de nível facilmente, por causa do grupo desequilibrado dele, ele acaba dificilmente ganhando XP. Na verdade, o Kazuma funcionaria muito melhor quando ele tivesse acompanhado, de fato, de companheiros que sejam bons o suficiente, minimamente competentes, entendeu? Ou até mesmo com um aventureiro solo, ele estaria de boa, porque compensaria as estatísticas baixas dele usando a criatividade das suas diversas habilidades. E por isso que hoje a gente vai dar uma olhada aonde realmente o Kazuma se destaca, tá? Até onde o poder dele chega, quais são as habilidades dele. Vem comigo que eu vou te contar isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, o Kazuma ele é honestamente um lutador decente. Mesmo que você possa considerar ele um cara brigão, sem futuro, eu acho que, olha só, uma das melhores, se não a melhor habilidade do Kazuma é aquele do Ultra Instinto, né? O que ele tem parecido com o Goku ou com o Iruma. A gente já falou disso e eu já comentei também que esse tipo de habilidade é uma habilidade que eu acho muito roubada. Você desviar de praticamente qualquer ataque é absurdo. O que torna essa habilidade tão poderosa também é o fato do Kazuma ter muita sorte em ter adquirido essa habilidade e combinar a sorte com ela. Ele tem uma chance muito alta de se esquivar de qualquer ataque, o que acaba deixando automaticamente ele fora de perigo, mesmo contra ataques muito rápidos, como o ataque de relâmpago, por exemplo. Ele seria rápido o suficiente para desviar de um relâmpago graças à habilidade de auto dodge dele, e usando essa habilidade, o Kazuma teria algumas reações como se fossem no nível de velocidade da luz, o que torna ele capaz de evitar qualquer ameaça sem mesmo precisar de um aviso prévio. Se tipo assim, você tá lá caminhando, ele tá lá, pá, tu chega do nada pra dar um soco nele, vai, opa, desviou, tipo Iruma mesmo, entendeu? Significa que seria impossível acertar ele com um ataque surpresa, o que de certa forma é irônico, já que ele mesmo se especializa em ataques furtivos. Não é realmente um limite que exista para ele conseguir evitar, mas a maioria dos seres humanos não teria chance lutando contra o Kazuma. Só que as habilidades mais significantes dele, como a gente já comentou brevemente, mas agora eu vou entrar mais a fundo, são a sorte, porque o Kazuma, em relação às estatísticas da sorte, ele tem essas estatísticas extraordinariamente altas, tão altas que até Luna ficou surpresa. No entanto, ela afirmou que o valor numérico não é realmente essencial para os aventureiros, só que a única pessoa de quem ele perdeu no jogo de pedra, papel e tesoura foi a Ares, que coincidentemente é a deusa da sorte. Porra, não tem como ele ganhar na sorte da deusa da sorte, entendeu? Durante a série de jogos de azar dele na nação lá de Elrond, mano, o Kazuma, ele conseguiu ganhar dinheiro suficiente para fechar temporariamente um cassino. Mesmo que seja alguma coisa frustrante e imprevisível no curto prazo, a maioria das coisas acaba acontecendo para ele mesmo que seja no longo prazo. Não importa quantas vezes ele cometa os mesmos erros, ele acaba se dando bem no final. O intelecto dele é decentemente alto, né? Um dos mais altos, na verdade, de todo o grupo dele, atrás só da Megumin. O uso prático do Kazuma é muito astuto, muito perspicaz, muitas vezes empregando as táticas sorrateiras e pragmáticas ali que ele tenta usar, né, bota a inteligência dele pra jogo pra poder combinar muitas habilidades diferentes, a fim de criar efeitos inesperados, como, sei lá, se ele cria nuvens de poeira ou prende os pés do alvo no gelo usando a magia básica simples, enfim, daria pra ele fazer uma combinação que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Agora, com relação às habilidades mágicas dele, o Kazuma ele pertence à classe aventureiro. Como aventureiro, ele pode aprender a usar habilidades mágicas ali, feitiços mágicos de qualquer classe, e também pode subir de nível facilmente. Depois que ele se aventura, por exemplo, lá na masmorra mais difícil do mundo, ele aprende muitas outras habilidades, além das que ele já tinha antes, por conta da quantidade absurda de pontos de habilidade que ele pegou lá. Só que ele não é um cara muito absurdo, né? Muito proficiente nesse negócio, tá? O legal é que ele tem a classe ladrão dele. Essa classe ladrão é uma classe muito interessante. É uma classe na qual ele conseguiria literalmente roubar qualquer coisa do seu oponente. Basicamente, se ele estivesse no meio de uma luta, ou o oponente estivesse com uma faca, ele poderia usar essa habilidade para roubar uma faca ou roubar alguma coisa do oponente. Só que ela também acaba entrando num problema, tá? Porque por mais que ele consiga fazer isso, no final das contas ele acaba roubando a roupa íntima das pessoas. E isso já aconteceu muitas vezes dentro da história, a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Chega a ser a parte cômica da parada. Uma pessoa pervertida sempre perde as roupas íntimas. Mas se ele fosse lutar contra um cavaleiro sem cabeça lá, ou que a cabeça fosse grudada, ele poderia roubar a cabeça do bicho. Imagina, seria muito engraçado a gente ver isso acontecendo.
Uma outra habilidade muito única que ele tem é o Toque Drenar. Essa habilidade eu gosto, tá? Porque ela vem da classe morto-vivo dele, né? E sempre que ele entra em contato com alguém, ou encosta, né? Ele pode roubar o HP, o MP dessa pessoa e tornar dele. Então quando ele ficar sem MP, ou então com estado de saúde muito debilitado, ele só precisa tocar em alguém para recuperar isso. Inclusive ele consegue exceder a quantidade normal de HP e MP que ele deveria ter. Agora, o oposto também pode ser possível, porque ele pode dar vitalidade ou dar magia para outras pessoas se ele tiver com muita e a pessoa tiver com pouca. É bom que ele pode, tipo assim, ah, pô, tu tá precisando? Vou pegar dessa pessoa e vou dar para você. E é assim que vai. A melhor parte dele usar essa habilidade é que o esgotamento que causa no oponente, depois dele drenar toda a energia, é muito absurdo, o que torna esse cara completamente incapaz de lutar. Nem mesmo oponentes mais fortes seriam capazes a resistir a esse toque drenar dele. Por exemplo, a Darkness, que é declarada ter uma força de um monstro, não seria capaz de lutar contra o Kazuma ali se ele tocasse nela. Se o Kazuma lutasse contra uma Hydra, ele poderia simplesmente drenar, usar esse troque e drenar ali e seria capaz de acabar com a Hydra, porque a Hydra é feita de magia, né? Assim, qualquer ser, qualquer pessoa que o Kazuma enfrentasse, que tivesse a maior parte do corpo abastecido por magia, estaria à mercê dele, sacou? Numa batalha. Acho que já dá pra gente entender que ele pode facilmente derrotar seres mágicos sem pensar muito, mas seria preciso, inclusive, muito esforço e astúcia pra ele conseguir tirar vantagem desse estilo de luta dele, porque até ele conseguir chegar no bicho pra conseguir encostar no bicho é que é o problema, entendeu? Aí é que é a parada, ainda mais ele, que é focado em ataques furtivos e tudo mais. Claro, o Kazuma teria maneiras de fazer com que ninguém percebesse a presença dele. E aí é um ponto positivo para ele poder chegar próximo, porque ele tem a habilidade de emboscada. Ele pode reduzir a presença dele até um ponto que literalmente ninguém seja capaz de ver, muito menos de sentir ele, aumentando significativamente as chances dele de realizar um ataque instantâneo em combate. Além disso, ele tem muita sorte do lado dele, como a gente falou, né? E esse lado é o que desempenha um papel crucial em todas as situações de combate. O que torna esse personagem poderoso é como ele consegue utilizar todas essas habilidades de uma vez só, combinando ela para criar estratégia ali e superar várias situações diferentes. A percepção do Kazuma está em outro nível, graças às capacidades de sentir a presença do inimigo também, que são muito altas. Isso permite a ele saber exatamente onde alguém está, sem precisar de um contato visual com essa pessoa. E isso tudo combinado, por exemplo, com a classe de arqueiro dele, fica lindo, cara. Nessa classe de arqueiro, óbvio, ele usa o arco, que é no qual ele tem a proficiência com arco e flechas, que ele tem isso. Ele tem o snipe, que aumenta a distância e a precisão de uma flecha. E o dano é baseado na destreza, enquanto a precisão é baseada na sorte, ele tem muita sorte. E a previsão, que isso permite que ele veja ao longe, melhore a visão dele, né, a visão geral do usuário. Ou seja, ele pode sentir os inimigos a quilômetros de distância e se ele for enfrentar um monstro que tenta se disfarçar, o Kazuma sabe exatamente onde esse monstro está e o que ele está tentando fazer, mesmo se o monstro estiver tentando enganar ele. Ou seja, ele pode enganar os outros, mas seria muito difícil os outros enganar ele. E assim, ele sabe qualquer um aonde está, mesmo que esteja atrás de uma parede, atrás de uma árvore, ele capta a presença das pessoas ao redor em todas as esquinas possíveis. Essa capacidade de detecção dele é excelente, isso para dizer o mínimo, tá? Mesmo que tenha falado sobre como ele pode se esgueirar atrás das pessoas e tal, matar elas instantaneamente, como a gente falou da luta agora à distância, ele consegue matar muitas pessoas sem chegar perto de ninguém. É engraçado a gente falar porque por questões de arco e flecha ele não é tão bom com essa arma. Só que por conta da sorte dele e a habilidade dele do olho mortal lá e tal, o Kazuma ele consegue acertar todos os tiros, mesmo sem querer. Ele pode dar uma de Homem-Aranha. Imagina se ele estiver no meio da floresta, pulando de uma árvore em outra, sei lá, voando e dar um tiro em movimento. Se ele estiver dando um carro, dá um tiro em movimento, ele pode acertar o inimigo na cabeça, simplesmente por conta da sorte que ele tem. Ou seja, a facilidade que ele tem de matar os outros por causa dessa habilidade é muito grande. Ah, ainda tem um detalhe, de noite ele consegue acertar os alvos que estão a 20 metros de distância, depois disso já fica difícil. Só que é impossível ele errar o alvo quando ele estiver usando o olho da morte dele lá, né? Especialmente se ele combinar essa habilidade com a visão, a segunda visão dele. Que não só aumenta o alcance, mas também melhora a visão do Kazuma, que permite que ele veja longas distâncias. Então, a partir daí, cara, ele pode facilmente atirar em todos os inimigos que ele visse, né? Mas os inimigos não veriam ele, que daria uma vantagem incrível numa luta. Parece que quase todos os personagens de Isekai que a gente já comentou, ou que a gente conhece, são bons em alguma coisa num nível hardcore, né? Mas o Kazuma, ele depende basicamente da sorte dele. Agora, imagina o tipo de fraqueza que ele pode, sei lá, explorar dentro de uma batalha por conta disso tudo. Era absurdo, né?
Só que a precisão em si do arco e flecha não é a principal coisa tão braba dele. Pensa numa outra habilidade roubada, a habilidade amarrar. Pois é, ele tem essa capacidade, pode lançar uma corda numa pessoa e ela vai ser amarrada automaticamente. O que significa que mesmo os inimigos mais fortes que ele poderia enfrentar não seriam capazes de lutar contra o Kazuma. O Kazuma ele tem um fio tão poderoso que ele pode amarrar até mesmo fantasmas, irmão. Um fantasma que é o troço que atravessa a parede e não atravessa o fio dele. Então, mesmo ele usando o fio que não seja tão forte assim, ele ainda tem força suficiente para amarrar uma hidra. Agora imagina só quem mais seria capaz de escapar desse fio quando ele tivesse usando o fio mais forte de todos. O Kazuma ele pode vencer uma luta em segundos simplesmente por causa dessa habilidade de amarrar. É até seguro a gente dizer que ninguém consegue escapar quando ele usa essa corda, a mais forte de todas que ele tem. Ninguém é capaz de fazer nada, ele só chega, atacou, é uma coisa automática, inevitável, e o Kazuma vence a luta indo pra trás da pessoa e toma ali. Acabou. Pode cortar pescoço, sei lá, enfiar faca no coração, garganta, qualquer coisa, aplicando veneno no corpo, tudo funciona. Só que assim, essa não é a primeira nem a última habilidade que dá a ele vantagem numa batalha. Pode não parecer, mas ele tem teletransporte e facilmente ele consegue se movimentar, né, para vários lugares. Inclusive, ele movimenta outras pessoas também, o que torna uma das habilidades mais perigosas em combate, porque em questão de segundos ele teletransporta qualquer pessoa ou objeto para um local determinado. Ele poderia, se ele quisesse, enviar uma pessoa diretamente pro vulcão. Tu aparece lá no vulcão, tu vai morrer, porque tu vai cair dentro do vulcão, vai ser queimado e tal. Se ele quiser, ele pega e teletransporta uma caixa d'água, uma pedra gigantesca pra cima de tu, e a pedra vai cair e vai te matar. E ele pode fazer isso, só que assim, por mais que ele não seja tipo pessoa que vá fazer isso, porque não pensa muito nessas coisas, a ideia é válida. E numa luta também ele poderia teletransportar a si mesmo para qualquer lugar, né? Ele tranquilamente ia fugir. No caso, ele pode abandonar um inimigo numa masmorra, né? Atacar ela numa masmorra mais profunda do mundo. E existem muitas maneiras dele vencer lutas instantaneamente usando isso. Além disso, ele ainda tem a posse de magia, né? Mesmo que ele seja péssimo com bolas de fogo ou com congelar e também curar-se instantaneamente, né? Algumas feridas podem até não cicatrizar tão rápido assim, dependendo da profundidade do corte, mas o que realmente permite que o Kazuma aproveite o máximo da magia dele é o uso do Mana Charge. Para vocês terem uma ideia, com isso, né, com o Mana Charge, ele pode curar qualquer ferida instantaneamente, mesmo se faltar um pedaço do ombro dele, se ele perder um pedaço do braço, ele vai curar. Não só isso, mas também permite que ele use habilidades mágicas no seu potencial mágico. Normalmente o Kazuma, se ele usasse a magia do relâmpago, pô, ele não faz nem cócegas nos inimigos, né? Uma bola de fogo não causa nada de dano num orc. Mas com o Mana Charge, o relâmpago dele se torna uma força consideravelmente maior, capaz de causar explosões destrutivas no corpo de uma pessoa. O Kazuma ele também poderia ter a posse da magia da terra completa. Embora não use muita coisa, né, por conta dessa magia aí, as capacidades mágicas dele serem muito limitadas faz com que ele não use, né, e ele poderia criar um monte de areia na mão dele e do nada, o sopro do vento, tacar essa areia pro alto, voar no olho do oponente e deixar ele completamente atordoado. Aí ele vai lá e acaba com o oponente. Aí, ó, olha uma combinação perfeita. Tacou areia, o cara vai ficar coçando o olho. Ele taca o amarrar, o cara vai ser amarrado, não vai conseguir enxergar, vai estar amarrado, ele só vai lá e... acabou com o bicho, cancela o CPF do bicho. Essas táticas permitem que ele cumprisse todas as condições para uma morte instantânea, com a facada nas costas lá. Ou seja, é a condição perfeita para o Kazuma realizar um ataque mortal. Além disso, ao invés de usar um ataque de areia, ele também poderia criar um golem de pedra, que ele reúne as pedras e cria. Usando o Mana Charge, ele pode criar um golem maior ainda, maior do que o Rei Demônio lá, preenchendo todas as passagens possíveis. E a maneira mais inteligente dele utilizar esse golem seria usar ele como um escudo. Enquanto o golem está defendendo o Kazuma ataca os inimigos com arco e flecha, já que ele vai conseguir acertar por causa da sorte, aquilo tudo que a gente falou. Então, basicamente, o Mana Charge é a chave para a mudança de poder dele. Com o Mana Charge ele pode criar paredes gigantes para usar como cobertura, e essas paredes seriam tão duráveis que podem suportar até os ataques do próprio Rei Demônio. Por fim, o Kazuma ele pode usar a magia mais poderosa disponível, a Explosion, ou explosão, né, basicamente. Mesmo sendo um aventureiro ali que fosse improvável que ele soubesse esse feitiço, depois de ele assistir a Megumin treinar e realizar esse encantamento diariamente, várias e várias vezes, eventualmente ele acabou aprendendo a usar essa habilidade. É até seguro dizer que o Kazuma ele pode estar no mesmo nível das explosões da Megumin, capaz de derrotar o Rei Demônio com isso aí, com um único disparo. Mesmo que o oponente estivesse enfraquecido, mano, é muito difícil de ganhar
dele nesse negócio. Então, por mais inútil, galera, que o Kazuma possa parecer, ele realmente pode ser uma pessoa que se mantém firme contra alguns inimigos mais fortes. E pode não ser capaz de enfrentar alguém do nível de um deus. Ele não vai ganhar do Rimuru, ele provavelmente não vai ganhar do Ainz, ele não vai ganhar do Anos Void God, ele não vai, tem muitos personagens que não vai. Certamente ele consegue vencer alguns oponentes aí dos animes, ele é um personagem forte, principalmente pro verso dele, né? Mas de qualquer forma, quando a gente fala de coisas multiversais, assim, personagens multiversais, esquece, não dá, é outro patamar, meu amigo. Mas e aí? Comenta aí, você esperava que o Kazuma fosse tão excelente personagem assim, apesar de ser um bobalhão e não ser do jeito que você esperava? Eu acho que isso traz um charme pra Konosuba único, né? Por isso que tanta gente gosta, eu me amarro e morro de rir assistindo Konosuba. Pra quem leu a novel sabe que o Kazuma ainda vai surpreender e muito na história, tá bom? Você vai ver, você vai ver. Se o anime adaptar tudo até o final, tu vai ver. Se não, corre pra novel, vai ler que tu vai ver que o negócio é bom. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido. Se quiserem acompanhar mais coisas agora de Konosuba, deixa nos comentários aí também. Pode botar sua sugestão. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque se eu trouxer teu vídeo aqui de sugestão, você vai estar aqui com a gente pra ver, tá? Então se inscreve e ativa esse sininho, que você recebe a notificação bonitinha e tal. Aquele forte abraço, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, hein? Valeu!